Querido, que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre a sua família também. Amém? Eu trago uma palavra de Deus para o seu coração aqui no Salmo de número 136. Salmo de número 136 é o nosso texto base da palavra de Deus hoje, onde iremos aqui meditar, onde iremos receber, onde seremos alimentados aqui por esta palavra maravilhosa. Salmo número 136 diz assim, o salmista ele diz assim: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e porque o seu amor dura para sempre. Deem graças ao Deus dos deuses, porque o seu amor dura para sempre. Deem graças ao Senhor dos senhores, porque o seu amor dura para sempre. Ao único que faz grandes maravilhas, o seu amor dura para sempre. Amém, queridos? Por enquanto, só até aqui. Esse salmo é um salmo maravilhoso, um salmo extraordinário, porque fala da misericórdia, fala da bondade de um Deus, que fica difícil até para traduzir esta bondade que está ligado à fidelidade, a cuidado, a zelo, a longanimidade, a perdão. Bom, aqui também, além de falar sobre a bondade do Senhor, nos traz também revelações maravilhosas sobre o Senhor e quem Ele é. E quando nós meditamos nas Escrituras Sagradas, nós podemos encontrar o caminho, nós podemos encontrar direção e nós podemos encontrar um Deus que é bom. E o Salmo 136, no versículo 1, o salmista, ele diz assim: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. Ou seja, glorifique, exaltem, digam aleluias, engrandeçam a Deus. Por quê? Porque Ele é bom. E aqui revela algo maravilhoso sobre o Senhor, algo muito particular dele. Deus, Ele é bom. Se você quer saber quem é o Senhor, entenda isso. Ele é um Deus bom. Ele é um Deus misericordioso. A Bíblia diz no Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus para com a humanidade, o amor de Deus para com o ser humano foi tão grande, tão magnífico, que ele enviou o seu Filho amado, Jesus. E o texto fala Filho unigênito, quer dizer único, para morrer pelos nossos pecados. Talvez você diga, mas eu não sou merecedor deste amor. De fato, querido, nenhum de nós somos merecedores, mas Ele nos amou primeiro. Ele nos escolheu. O Senhor, Ele decidiu nos amar antes de nós conhecê-lo e antes de nós o amá-lo. Então Deus, Ele é bom. E aqui o coro dos levitas, o que incentiva esses ministros de louvor que levavam o povo à adoração, eles começam levando o povo a isso. Olha, deem graças ao Senhor, glorifiquem o nome do Senhor, porque Ele é bom. Ah, querido, nesses dias muitas pessoas talvez estejam questionando tantas coisas. Então, talvez muitas pessoas estejam questionando quem é o Senhor. Mas grave isso na sua mente. Deus, Ele é bom. Nós vivemos em um mundo em que o próprio Deus, Ele criou. Deus, Ele criou o mundo não para se tornar um caos, mas para que a terra fosse habitada. Deus, Ele criou o mundo para que o ser humano pudesse dominar. Mas infelizmente o ser humano tem seguido caminhos diferentes daquilo que o Senhor já tem mostrado para a humanidade na sua palavra. Infelizmente muitas pessoas têm feito coisas que desagradam ao Senhor. Homens arrogantes, soberbos, homens amantes de si mesmos, que estão à busca apenas do poder e da satisfação pelo pecado. Mas isso não muda quem é o Senhor. Deus, Ele continua sendo bom. Apesar da terra estar sujeita à maldade, apesar das consequências por conta dos erros e dos pecados da humanidade vir sobre a terra e atingir muitas vezes pessoas ruins e também pessoas boas. Mas isso não muda quem é o Senhor. Deus, Ele continua sendo bom. Talvez você já tenha ouvido uma frase que tem se falado muito no nosso tempo.
o tempo todo Deus é bom. E é verdade, Ele continua sendo bom o tempo todo, o tempo inteiro. Deus, Ele é bom. Então esse é o Deus que nós conhecemos. Esse é o Deus da Bíblia. O nome dele é Jesus. Esse Deus, ele é maravilhoso. Ele é um Deus que ama o ser humano. Ele é um Deus que ama a humanidade. Na época de Jesus, a Bíblia diz que uma mulher foi pega em adultério. Pela lei, havia uma lei muito dura na época de Moisés, que dizia o seguinte: quem foi pego em adultério deveria ser morto apedrejado, tanto o homem como a mulher. Mas aquela sociedade machista levou apenas a mulher até Jesus. E disse: olha, a lei nos manda apedrejar quem for pego em adultério. E Jesus olha para aquela mulher. E Jesus, ele sentiu amor por ela. Então Jesus, para livrá-la daquela condenação, Jesus olha para todos que estavam ali e ele disse: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Todos lançaram suas pedras no chão e todos saíram, porque todos sabiam que eram pecadores. Então Jesus, ele disse para aquela mulher: onde estão teus acusadores? E Jesus olha para ela e diz: filha, vá e não peques mais. O Filho de Deus, quando ele veio na terra, ele não veio para julgar, apesar dele vir em um tempo, ele virá como juiz, mas no tempo que ele veio, e até hoje ele está como aquele que veio para liberar perdão, porque ele é um Deus de amor. Não importa o que você tenha feito, adultério, traição, se envolvido em tantas coisas, pensado, falado, tomado, agido, ter feito tantas coisas que desagradam a Deus, ou ter ferido alguém. Mas o Senhor, ele te ama, porque Deus, ele é bom, e ele está disposto a perdoar os teus pecados e mudar a história da sua vida. Amém. Então, isso é maravilhoso. Deem graças ao Senhor no versículo 1 do Salmo 136, porque Deus é bom. No versículo 2 diz assim, a parte A: deem graças ao Deus dos deuses. Ah, que coisa maravilhosa. Nós vivemos em um mundo em que as pessoas apresentam milhares de deuses. No Brasil existem milhares de deuses. Várias igrejas apresentam milhares de deuses. Na Índia se apresentam milhares de deuses. Nos mais diversos lugares do mundo nós podemos encontrar os mais diversos nomes de deuses. Mas eu lhe apresento hoje um que é soberano. Eu lhe apresento hoje um que a Bíblia o chama de o Deus dos deuses. Talvez você tenha ficado na dúvida até então. Que Deus eu sirvo? Qual o nome do Deus que eu vou servir? Que Deus eu devo buscar? Qual Deus que é o verdadeiro? Querido, o Deus verdadeiro, o Deus maior, o Deus que o seu amor dura para sempre, é o Deus dos deuses. É esse daqui que eu estou lhe apresentando. O seu nome é Jesus. Então, querido, para que buscar um outro Deus? Por que servir a um outro Deus? Por que adorar uma imagem de escultura? Algo que foi esculpido por a mão do homem? Não. Adore somente ao Deus dos deuses. Adore somente Jesus. Exalte somente a Jesus. Por isso que o salmista, ele diz: deem graças ao Deus dos deuses. Ele não disse: dei graças aos deuses. As Escrituras Sagradas não nos manda adorarmos a outros deuses, mas nos manda adorar apenas um. E esse que é conhecido como Deus dos deuses. Então, querido, Ele é Jesus. Ele é um Deus grande, é um Deus maravilhoso. Ele é o Criador. Ele é aquele que a Bíblia fala no livro de Gênesis que a terra era sem forma e vazia. E Deus começou a falar e tudo veio a existir. Esse Deus dos deuses é o Deus que amou a humanidade, que enviou o seu Filho Jesus para morrer por nós, para nos trazer perdão e misericórdia através do seu Filho amado Jesus Cristo. Então, querido, esse é um Deus maravilhoso. Ele não é qualquer um. Ele não é pequeno. Ele não foi criado pela imaginação humana. Ele é o Deus dos deuses. No versículo 3 diz assim: dei graças ao Senhor dos senhores. Não há autoridade maior do que a do Supremo Deus.
Não há autoridade maior do que a de um Deus que é conhecido como Deus dos deuses. Na terra há muitos senhores, na terra há muitos reis, na terra há muitas autoridades. Mas o Senhor, esse Deus aqui, ele não é apenas o Senhor, ele é o Senhor dos senhores. A sua autoridade está acima de todos. A Bíblia diz que quando Jesus ele voltar, a Bíblia diz que toda língua o confessará. Aleluia. E todo joelho se dobrará diante da sua presença. Glória a Deus. Até aqueles que dizem que são ateus, até aqueles que dizem que não acreditam em Deus, até os satanistas, até os demônios, até o próprio Satanás há de se dobrar diante da potente mão de Deus. Aleluia. E diante daquele que é conhecido como Deus dos deuses. Glória e diante daquele que a Bíblia chama de Senhor dos senhores. Aleluia. Todos hão de se dobrar e todos hão de declarar, toda língua há de confessar que Ele é Deus, que Ele é Deus dos deuses e que Ele é o Senhor dos senhores. Então não é qualquer Deus, não é qualquer autoridade. O seu poder está acima de todas as coisas. Glória a Deus. Desconhecemos um Deus como esse. Um Deus que a Bíblia diz que ele somente falou e tudo veio a existir. Um Deus que tem o poder sobre todas as coisas. Um Deus que até morto ele ressuscitou. Aleluia. Um Deus que fez cego enxergar. Um Deus que faz paralítico andar. Um Deus que tem o poder sobre tudo. Aleluia. E sobre todas as coisas. Um Deus que para ele nada é impossível, conforme Lucas capítulo 1, versículo 37. A Bíblia também fala sobre o Senhor. No capítulo 64, no versículo 4, diz assim: desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti. Aleluia. E que trabalha para aqueles que nele esperam. Glória a Deus. Olha o que o profeta Isaías ele disse: desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, nem olho nenhum viu outro Deus além de ti. Se pode tentar, mas você não vai encontrar um Deus como o Senhor, um Deus que é bom. Amém. Um Deus que é o Deus dos deuses e que é o Senhor dos senhores. Glória a Deus. A sua autoridade está acima de todas as autoridades. Ele tem poder sobre todas as coisas. A Bíblia diz que ele governa os governantes da terra. Ele tem poder sobre tudo. Então, querido, esse é o Deus que você precisa servir. Amém. E se você já o serve, então adore. Então glorifique. Porque o Salmo 136, o versículo 3 diz: deem graças ao Senhor dos senhores. Amém. E no versículo 4 diz assim: ao único que faz grandes maravilhas. É uma tradução que diz assim: ao único que só faz maravilhas. Glória a Deus. Amém? Ele faz coisas maravilhosas. Essa palavra quer dizer algo que ficamos atônitos, boquiabertos, sem compreender como aconteceu. Como isso pode acontecer? A Bíblia fala que quando Jesus ia no caminho, um homem pediu a Jesus para ir na sua casa, pois o seu servo, sua filha, estava muito doente. Ele clamou a Jesus para ir na sua casa curar a sua filha. Jesus estava indo no caminho. E a Bíblia diz que ao percurso do caminho, um dos servos daquele homem chega para ele e diz: olha, não precisa mais importunar o mestre. Não precisa mais incomodar Jesus. Não precisa sequer levá-lo à sua casa, porque a sua filha acaba de morrer. E Jesus olha para aquele homem que recebe aquela notícia terrível da morte da sua filha. Jesus olha para ele e diz: não tema, tão somente creia. E Jesus foi até lá. E quando Jesus chega lá, de fato a menina havia morrido. Mas Jesus chega lá e ele ressuscita a menina. E a menina é entregue viva na mão do seu pai. Sabe por quê?
Porque Ele só faz maravilhas. Amém. Isso quer dizer que Ele pode fazer o que o médico não pode fazer. Ele pode trazer a cura que o remédio não pode trazer, que o tratamento não pode trazer. Ele realiza coisas que são impossíveis dentro do ponto de vista humano, dentro da ótica humana, porque Ele é um Deus que faz maravilhas. E esse Deus, Ele quer fazer maravilhas na sua vida. Esse Deus, Ele quer fazer maravilhas na sua casa. Esse Deus, Ele quer fazer maravilhas no teu casamento. Isso mesmo. Deus quer realizar maravilhas no teu casamento. Ele quer realizar maravilhas na sua vida. As áreas que você talvez que tenha mais de 30, mais de 20 anos, mais de 30 anos, mais de 40, 50, 60, independente da sua idade, você que chegou a um ponto de analisar a sua vida e dizer: eu já perdi tudo, não tem mais jeito para mim. Querido, o Deus que faz maravilhas, Ele quer entrar na sua vida e Ele vai fazer maravilhas na sua vida, coisas extraordinárias, magníficas. Aquele que só faz maravilhas, Ele quer realizar maravilhas na tua casa, na tua família. Ele quer mudar a história da sua vida. Convide esse Deus, clame esse Deus, busque esse Deus, invoque esse Deus para que Ele entre em sua vida. Diga: Jesus, entra na minha casa. Jesus, muda a história da minha vida. E você vai ver maravilhas acontecendo na sua Glória a Deus, vida. glória a Deus. Amém? Amém. Eu quero profetizar isso sobre a sua vida. Eu quero profetizar maravilhas acontecendo na sua casa. Amém, Deus. Coisas acontecendo que você vai ficar maravilhado. Coisas acontecendo que você vai dizer: maravilha. Agora é bom você entender que quem faz maravilhas é o Senhor. Aleluia. O seu nome é Jesus. Não compreenda e não entenda que é obra do acaso. Não atribua maravilhas à sorte. Não. Porque quem faz maravilhas é o Senhor. Coisas boas constantemente estão acontecendo. Sim. Mas muitas pessoas não têm dado graças ao Senhor. Muitas pessoas não têm glorificado e exaltado o nome do Senhor. Algumas pessoas acham que é sorte. Mas não é sorte. Porque a Bíblia diz que Deus manda até chuva para abençoar bons e ruins, justos e injustos. Não é obra da sorte. Não é obra do acaso. É o Deus que faz maravilha. É o Deus que abençoa. É Ele que libera a sua palavra de bênção. É Ele que libera uma palavra de mudança, de restauração, desculpa, de renovação, de cura, de proteção. É Ele que diz que a porta vai se abrir e ela se abre. Aleluia. É Ele que diz: não vai ter falência, não vai ter falência. É Ele que diz que vai realizar maravilhas e realiza. Eu creio, Jesus. Amém, querido? Amém. É esse Deus que eu lhe apresento nesse dia de hoje. O seu nome é Jesus. Mas, querido, não sei se você percebeu. Eu li nosso texto base é Salmo número 136. Eu li apenas do versículo 1 ao versículo 4. Mas se você percebeu os 4 versículos, eu li apenas a parte A. Mas se você observar a parte B dos 4 versículos, diz a mesma frase: porque o seu amor dura para sempre. Amém. Apesar de mostrar quem é o Senhor, mas o salmista faz questão de deixar muito claro que o amor de Deus, ele dura para sempre. Glória a Deus. Mas, querido, se você ler todo o Salmo 136, você vai perceber que não apenas nos 4 primeiros versículos, mas todos os versículos, do versículo 1 ao versículo 26, a parte B de todos esses versículos diz a mesma frase: o seu amor dura Glória a para Deus. sempre. O amor que Deus ele tem por você
dura para sempre. Ainda que você viva numa terra má, ainda que estejamos cercados de pessoas más, ainda que vivemos num perigo, ainda que haja um vírus má, ainda que haja tantas situações ruins lá fora, mas entenda uma coisa, Deus ele não muda, o amor dele continua para sempre. Glória a Deus. Isso quer dizer que Deus, ele te amou ontem. Isso quer dizer que Deus, ele te ama hoje. Isso quer dizer que Deus, ele vai te amar amanhã, depois de amanhã, depois e para sempre. Como não servir a um Deus desse? Como abandonar um Deus que me ama para sempre? Como abandonar e deixar um Deus tão bom? Como abandonar um Deus que ele é bom, ele é Deus dos deuses, ele é Senhor dos senhores e que faz maravilhas? Como abandonar um Deus que o seu amor nunca acaba? Independente do que você faça, Deus ele continua te amando. Amém, Jesus. Por onde você andou, Deus ele continua te amando. Ele continua aguardando você retornar. Você buscar retornar para você que estava afastado. O Senhor ele te ama. E o seu amor é infinito. Amém? Eu quero orar por você agora. Você que está ouvindo essa mensagem, você gostaria de entregar a sua vida ao Senhor Jesus? Você que está ouvindo essa mensagem, você quer conhecer esse Deus que só faz maravilhas? Você que está ouvindo essa mensagem, você quer conhecer esse Deus que é bom? Você que está ouvindo essa mensagem, você quer conhecer um Deus que não é apenas um Deus qualquer, mas é o Deus dos deuses. Glória a Deus. Você que está ouvindo essa mensagem, você quer conhecer um Deus que te ama para sempre? Se você quer, então é simples, você só precisa hoje fazer uma oração, aí onde você está, na sua casa, talvez no seu quarto, no banheiro, no carro, talvez você esteja andando na rua agora ouvindo essa palavra, talvez você esteja no local do seu trabalho, talvez você esteja chorando, talvez você esteja passando por um vale da sombra da morte, talvez você esteja enfermo, talvez você esteja achando que é o teu fim, que o seu casamento já acabou, talvez você esteja achando que até que Deus te abandonou sem ter lhe abandonado. Esta palavra ela chegou até você, porque o Senhor ele te ama Glória a Deus. para sempre. Você só precisa entregar a sua vida a Jesus. Aleluia. Uma oração simples, porém poderosa. Uma oração simples, mas que fará uma grande diferença na sua vida, como fez na minha, há mais de 22 anos atrás. Se você quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus, repita comigo essa oração agora. Diga: Senhor Jesus, lhe peço perdão de todos os meus pecados. Eu me entrego a Ti nesse dia. Peço ao Senhor que me limpe, que me guie, que me instrua como Te seguir. Que me ponha na Tua casa para Te adorar e Te servir. Ajuda-me, Jesus. Escreve meu nome no livro da vida. Eu lhe entrego a minha vida, Senhor Jesus. Amém. Amém. Essa oração, ela tem um poder extraordinário. Glória a Deus. Que o Senhor lhe abençoe a sua vida, a sua casa, e aguarde, porque aquele que faz maravilhas, fará maravilhas na tua vida. Que o Senhor te abençoe poderosamente em nome de Cristo Amém, Jesus. Jesus. Amém.